Você, Cabrini, traz hoje na nossa matéria especial, você traz revelações e informações importantes sobre o caso Vitória. É isso mesmo, Cabrini? Sim, Carol, nós tivemos acesso exclusivo, eu peço a sua atenção, de um ângulo ainda não mostrado da confissão de Michael Salles à polícia. Nesse vídeo, é possível ver o rosto e as expressões faciais dele no momento do depoimento. E não para por aí, Carol. Também tive acesso a uma gravação reveladora, uma conversa entre Michael e os advogados dele 2 dias após a confissão. Trata-se de um documento inédito e muito importante. Veja só na grande reportagem. Uma guerra de versões. Uma confissão que se estende pela madrugada. Sim, eu tava aí dentro já, uma palhaçada. Um acúmulo de provas que vinha se dando implicou com que ele quisesse realmente confessar. Não houve confissão. O interrogatório foi nulo na calada da noite. Michael, fala alguma coisa, você confessou, Michael? O único autor desse crime foi Michael Salles. E agora um documento muito importante. Pela primeira vez, você vai ver a confissão de Michael Antônio Salles dos Santos em um outro ângulo. Um ângulo que permite observar as reações dele durante o depoimento. Preste atenção. Ele conta que já se relacionou com Vitória há cerca de 1 ano. Quanto tempo, velho? 6 meses? Pode colocar 1 ano. 1 ano. Vou colocar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você já paga pra sua esposa? Já tá começando. Tipo, Ué, você namorou com ela? Não, só uma vez. Uma vez? Ficou com ela um tempo? Uma vez. Uma vez só? É, de ficar uma vez. A gente conversou durante muito tempo. Mas fica uma vez só. Tendo tido relação sexual com ela? Não. Não? Um relacionamento extraconjugal, seguido de ameaça e chantagem, teriam motivado o crime. Como já se relacionava com sua esposa, Vitória passou a tentar chantageá-la, é isso? O que ela pedia? Ela não queria nada, na verdade. Ela falava que ia falar com a esposa. Ela só que ameaçava? É. E ela insistiu nessa conversa muito tempo? Quanto tempo? Você se preocupava com isso? Você não preocupava, sim. Por que você se preocupava? Ia perder a esposa. Nesse trecho, Michael conta os detalhes daquela noite. Como é que foi? Você saiu pra procurar ela e aí? Eu saí pra... Pensei que ela já ia chegar lá. Aí Lá onde? Lá no ponto. Eu fui esperar no Spar, perto do ponto. Spar. Eu não sabia em qual ponto ela chegaria. Só fui lá esperar. Acabou, cara. Resolveu esse problema. Agora, é o primeiro passo para você resolver é esse. Aí, você foi esperar ela lá e aí? Ela chegou. Ela chegou, você viu ela chegar? Não vi ela chegar, eu vi só o ônibus passar. Você viu o ônibus passar, você sabia que ela estava lá dentro? Não tinha certeza, eu só vi o ônibus passar, eu sabia que era o último. O último ônibus. E aí? Aí o ônibus passou e ela não desceu no dó. Aí eu peguei e decidi ir embora. E aí o caminho da minha casa é um espaço pelo ponto que ela desceu. Em alguns momentos, enquanto a polícia registra o seu depoimento, Michael abaixa a cabeça, demonstra nervosismo, desconforto. São momentos de tensão. Aí nisso ela se alterou e começou a brigar. O que ela fez? Começou a me agredir. Ele discutiu com o quê? Com a unha? Não sei se ela tava com alguma coisa, sei lá, eu sei que ela começou a fazer assim e foi na hora que eu agi. E aí eu sempre andei com uma faca no carro, pra defesa pessoal. Onde estava essa faca? Entre o apoio de braço e o banco. No momento da exaltação eu acabei inserindo um golpe no pescoço dela. Aonde? No pescoço. Aonde? No pescoço. Foi o Desferindo. golpe. Foi só 2 golpes. O primeiro golpe no pescoço. E o segundo? O outro foi perto do peito, na barriga. Próximo ao peito. Ela não esperneou, não gritou, nada?
Acho que no primeiro golpe, acho que no segundo golpe já. Ela chegou a desfalecer já antes, chegando a desfalecer. E aí? Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Aí quando chegou na minha casa eu coloquei ela no porta-malas. Durante a confissão, Michael conta à polícia que enterrou o corpo de Vitória Regina na mata de Cajamar. Mas quando estive no local, constatei que o corpo não foi encontrado nessas condições. Mais uma importante contradição. Onde e como vocês encontraram o corpo? Eu estava deitado aqui, né, nessa posição, por cima do tronco, bastante machucado, bastante inchado. Questionado como o corpo de Vitória foi retirado da cova, que estava coberta por 2 pedras, ele não soube responder. Você deixou ela assim? Não. Você desconfia de alguém que pode ter feito lá mexer no corpo? Não sei. Porque quando eu deixei, ela ficou. Tá vendo ali, não sei. E utilizava? Ficou enterrada, não sei. E ficou com as duas. Utilizava. 2 pedaços de. Utilizasse no corpo. Caraca. Quando eu fiquei sabendo desse negócio do cabelo, Algumas vezes. eu não entendi. Eu até falei isso com o advogado também. Bom. Aí ele falou pra mim, hoje ele falou pra mim assim, que saiu a necrópsia aqui, falou assim que o cabelo não foi raspado. Não comentou o fato com ninguém. Foi, tipo, eu não sei. Não sei, como assim. Ou ainda tem composição mesmo. Vírgula. Ou, tipo, a decomposição dela tinha amolecido a pele, e aí o que tirou, a pele arrastou e saiu a pele. Aí eu tomei banho e me deitei pra deitar pra dormir. Aí eu não dormi, fiquei acordado. No dia seguinte, Michael revela que foi trabalhar normalmente. Na volta, teria se desfeito dos pertences de Vitória. Você falou com alguém nesse período? Não. Falou com ninguém. Aí eu levantei por volta de 7 horas, me troquei e fui trabalhar. Aí eu cheguei por volta de umas 5 horas em casa. Aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já pra queimar e eu já queimei tudo. A roupa, o celular. Ela tava de bolso? Não, ela tinha só uma sacola. Que tinha lá? Não sei. Sacola. Você pegou a sacola e esqueceu o que eu falei. Fiquei Filmou junto sempre? sempre. Aí eu juntei o resíduo, joguei no saco de lixo e dispensei na cação de lixo. Mais alguma coisa no fundo? Alguém te anunciou? Os presos. Os falsos polícia. Preso. As pessoas lá fora. Foi Nossa, nessa hora. ele fez Enquanto a polícia detalha como Michael Antônio Salles dos Santos agiu na morte da jovem Vitória Regina, de 17 anos, seus advogados contestam. Uma entrevista importante e reveladora. Em São Paulo, me encontro com os 3 advogados de Michael Salles dos Santos. Como é que vocês receberam a confissão de Michael? Cabrini, com bastante surpresa, porque em momento algum a defesa que estava constituída e se encontra constituída foi oficialmente comunicada sobre essa confissão. Vocês conversaram com Michael antes da confissão? Conversamos. Como é que foi essa conversa? Estivemos na delegacia por volta das 14 horas, conversamos com o Michael, perguntamos para ele se ele queria comunicar alguma coisa, se ele queria falar a verdade para a defesa, se ele tinha vontade de assumir qualquer coisa, e ele sempre negou. O que chama a sua atenção na confissão? O vídeo do interrogatório está dividido em 17 partes, todas cortadas. Não temos acesso na integralidade da prova. O nosso cliente não estava à vontade nessa confissão. É muito fácil de se notar que o delegado colocava palavras na boca do nosso cliente. Uma confissão desenhada. Desenhada por quem? Cabrini, pela Polícia Civil. A sociedade clama por respostas, enquanto a Polícia Civil clama por holofotes. Você vai acompanhar agora outro documento inédito. Uma gravação entre Michael e seus advogados depois da confissão dele à polícia, onde ele revela em que condições fez o depoimento. Depois que a gente saiu às 8h30, você não tinha interesse em falar com a polícia, não? Vocês pegaram a câmera se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora, eles foram lá, me chamaram, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali. Eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima,
Falaram que a delegação tinha me de qualquer jeito ele ia me f***. Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda. E se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar, pra minha família. Portanto, o Michael afirma que confessou sob pressão. O que isso significa para a defesa dele? Isso significa que o ato praticado pelo delegado pode levar todo esse processo por água abaixo. O que a sociedade quer saber é se ele está dizendo a verdade ou não quando ele confessa. Cabrini, quem diz a verdade, constrangido, psicológica ou fisicamente, quem diz? Mas foi uma confissão com muitos detalhes. Ele criaria esses detalhes? Não sei. Eu não sei. A confissão não partiu dele, o interesse de confessar não partiu dele. Esse ato, esse interesse partiu da polícia. Na terça-feira, a polícia assegura que Michael agiu sozinho. Mas poucos acreditam nessa possibilidade. Ele não teria condições de planejar, arquitetar e executar tudo isso sozinho. Ele teve, sim, a participação de uma outra pessoa. Ali, como é que ele ia fazer sozinho? Colocar o corpo lá, do jeito que é lá, tem cerca, tem tudo. Vejam só as condições aqui. Estamos na Serra do Japi, uma floresta de eucaliptos, uma área remanescente da Mata Atlântica. Não é fácil avançar por essas terras nessas condições. Para especialistas, é improvável que Michael tenha transportado sozinho um corpo de 60 quilos floresta dentro. Você levar um corpo 2, 3 metros de 60 quilos, você até consegue, mas a longa distância não. 2 dias depois, a polícia muda de posição. Volta a cogitar a participação de outras pessoas no assassinato de Vitória. São 2 os principais averiguados. A esposa de Michael. Apuramos que a quebra de sigilo telefônico dela revela a troca de várias mensagens com ele durante a madrugada do dia 27 de fevereiro. Mas a polícia, ela deu outra versão. Não vi o Michael nesta noite. Eu fui para a casa da minha mãe, dormi lá e saí na manhã seguinte para trabalhar. Michael me mandou uma mensagem de boa noite às 11h30 da noite. Mas eu fui dormir e só vi a mensagem no dia seguinte. O outro averiguado trata-se do amigo de infância de Michael, Daniel Vinícius Souza Dias. Ele esteve com Michael horas antes do desaparecimento de Vitória. Honestamente, você tem alguma participação? Ele te pediu algum tipo de ajuda? Não. Tava em casa, dormindo. Dia 26, eu saí, o Michael veio, pegou o grampo e saiu. Nisso, até esse moleque, esse amigo meu que tá de testemunha, ele tava esperando aqui, ó, embaixo. Ele tava esperando aqui de moto. Ele viu o Michael entrando no carro e saindo sozinho. Então eu saí com esse meu amigo, entendeu? A gente foi pra um bar que a gente fica sempre aqui, resenhando ali embaixo. Aí tava eu, mais uns amigos meus. Eu voltei pra casa às 11 horas. E eu percebo pela situação, que é até natural, você está tenso nesse momento, né? Tô tenso, lógico. Recebendo ameaça. Que tipo de ameaça você recebeu? Chamando de assassino, falando que vão pagar com a vida, isso, aquilo outro. Aquele povo que todo que passou lá, que a gente ouviu, os Gustavos, os Daniéis, não tem nada com essa história. Nenhum dos outros averiguados. A atitude suspeita do motorista desse caminhão também é investigada. O veículo é flagrado por uma câmera de segurança às 11h55 da noite do dia 26 de fevereiro. Os faróis estão apontados para uma trilha de terra batida que, segundo a polícia, dá acesso à casa de Michael. Existem muitos indícios de que Michael não agiu sozinho. Qual a posição de vocês? Essa resposta, Cabrini, somente a polícia poderá dizer. Ela deverá dizer dentro do inquérito. Não são os advogados que dão respostas à população, mas sim os órgãos públicos. Esta é a delegacia de Cajamar, responsável pelas investigações do assassinato de Vitória Regina, e onde o principal acusado, Michael Antônio Salles dos Santos, ficou 12 dias preso até ser transferido. Depois das confissões dele, a polícia chegou a afirmar que o caso já tinha sido fechado. Mas a verdade é que a história, nesse momento, tem mais perguntas do que respostas.
Inicialmente, a polícia diz que Vitória foi torturada, abusada sexualmente e chegou a ter o cabelo raspado. Um possível cativeiro também é apontado pelas investigações. Agora, essas possibilidades estão sendo descartadas. Não houve espancamento, não houve nenhuma fratura. A única violência física empreendida contra ela foram as facadas. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que Vitória foi morta com 3 facadas, no tórax, pescoço e rosto, e que a causa foi hemorragia traumática. Esse é o perito legista Júlio César Cury, que teve acesso ao laudo do IML e, a nosso pedido, analisou o documento. Ela tem uma fratura com perda dentária na região mandibular direita, que é o outro lado da facada. Ela tem uma equimose na panturrilha direita e tem uma equimose na região torácica anterior, possivelmente tortura. Apesar dos exames preliminares terem apontado o contrário, os legistas afirmam não terem encontrado espermatozoides no corpo de Vitória. Em casos assim, o resultado negativo não permite concluir se houve ou não abuso sexual. O carro supostamente usado no crime é apreendido. Segundo a polícia, ele lavou o veículo, mas deixou para trás alguns vestígios, entre eles marcas de sangue. Essa teria sido a sua explicação. Não percebi manchas de sangue, mas lavei principalmente o porta-malas por conta do forro, que acreditava ter escorrido algum sangue. A principal contradição nesse depoimento, nessa confissão dele, é o fato dele dizer que matou a Vitória dentro do próprio carro dele. Ele não teria condições de matar essa menina dentro do carro e apagar todos os vestígios. Mesmo lavando o carro, existem resíduos de sangue que podem ser detectados pela perícia técnica. Se não foi achado, ela não foi morta dentro do carro. O resultado do exame de DNA, que vai comprovar se o sangue encontrado no carro de Michael é mesmo de Vitória, ainda não saiu. Embora jamais tenha passado por um psiquiatra forense, um profissional que poderia detectar esses desvios de conduta e personalidade, Michael é descrito dessa forma pelas autoridades policiais na terça-feira. Perigoso, nós chamamos de Jack, na gíria o Jack é o assassino estuprador, que tem um transtorno mental, e esse é o perfil dele, criminoso. É um psicopata. A polícia já pediu um exame de sanidade mental do Michael. Como é que vocês recebem isso? Mais um erro, Cabrini, pois jamais o delegado poderia ter feito isso sem autorização judicial. E o que vocês vão fazer diante disso? Nós iremos pedir imediatamente para que o juiz impeça a realização do exame. Dr. Roberto Guastelli, como especialista, o que chama a sua atenção nesse processo de investigação policial? As idas e vindas da autoridade policial no inquérito, na condução desse inquérito. Poderia já desde o início ter resolvido algumas questões técnicas importantes e deixou a desejar. Então, é importante a autoridade policial resolver essas questões agora para evitar uma futura nulidade junto ao tribunal do júri e, quiçá, ele ser absolvido por falta de provas. Suas ações teriam sido mesmo solitárias? Ou ele teve, de fato, alguma ajuda? Será que Michael está encobrindo alguém? E em meio a tantos questionamentos e guerra de narrativas, Michael é transferido para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, sob um forte esquema de segurança. Eu vejo a polícia muito resistente em relação ao meu pedido de fazer uma reconstituição do crime. A família não quer saber somente quem foi o autor, quem são os autores. A família tem o direito de saber de que maneira isso aconteceu, por mais dolorosa que seja. Michael diz a verdade quando confessa ter assassinado Vitória? O Michael diz que sofreu pressão psicológica para confessar. E para a defesa, ele cometeu o assassinato? A defesa, Cabrini, não está aqui para dizer se Michael é inocente ou culpado. A defesa está para defender o que está prescrito na lei.
Em nota, a Polícia Civil ressalta que todos os procedimentos adotados no caso, inclusive o depoimento do suspeito Michael, obedeceram estritamente o Código de Processo Penal. A Secretaria de Segurança Pública respondeu ainda que as investigações prosseguem pela Delegacia de Cajamar para a conclusão do inquérito policial.